Você tá fazendo careta pra câmera? É? Olá, tudo bom? O meu canal acabou de completar 4.000 inscritos, eu sei que é pouco, mas eu tô muito feliz porque é um trabalho de formiguinha. Gravar esses vídeos é uma coisa que eu faço pra vocês com muito carinho, com pesquisa. Então se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve que eu tô sempre tentando, assim, eu sempre falo isso, mas eu tô tentando manter atualizado. E quem é mãe sabe que a gente não tem exatamente tempo livre, né, pra parar, gravar e editar. Mas é uma coisa que eu faço com muito carinho. Muito legal ter esse retorno de vocês, eu fico muito feliz com os comentários. Desculpa quando eu não consigo responder, porque realmente é muita coisa às vezes. Mas muito obrigada, né, pra todo mundo que tá assistindo, que tá compartilhando. Eu fico muito feliz de poder passar adiante tudo isso. Sobre o vídeo de hoje, exatamente hoje faz 4 semanas que minha filha mamou pela última vez. Então eu vou falar sobre o desmame dela, que foi um desmame super gradual, super gentil, e foi exatamente o que eu queria para nós duas. Eu tinha muito receio do desmame, eu passei por fases de total descrença, que eu achei que eu ia amamentar pro resto da vida, que ela ia entrar na faculdade mamando no peito. Porque, nossa, parecia muito distante o desmame. Para ela sempre foi um conforto emocional muito grande, era uma coisa que ela gostava muito mais do que chocolate. Então eu ficava assim, não vou conseguir nunca, né, desmamar. E eu consegui, faz 4 semanas e foi sem nenhum sofrimento. Mas eu não vou dizer que foi fácil. Então é assim, esse vídeo aqui não é uma dica de dicas fáceis de desmame, fórmulas mágicas, isso não existe. A amamentação é uma relação, o desmame foi, eu acho que foi mais difícil do que o parto, né? Mesmo meu parto tendo sido super frustrante, tendo virado uma cesárea, quem não conhece tem um relato aqui em alguns vídeos atrás, foi mais difícil que a amamentação, com todas as dificuldades que a gente tem às vezes. O desmame pra mim foi assim um grande desafio. Eu faço questão de gravar esse vídeo para todas as mães que estão nessa situação também de descrença, de sofrimento, de vai não vai, de tenta e não consegue, de brigas constantes. Foi difícil e foi gentil. Por que eu tô falando assim, foi gentil? Porque quando a gente vem com aquelas técnicas de tirar abruptamente o peito da criança, tanto a criança quanto a mãe sofre, né? Porque a amamentação tem toda essa questão do vínculo, com o conforto emocional, com o vínculo materno, com a sensação de segurança e aconchego da criança, né? Não é só comida. E então quando a gente tira de uma hora para outra, a gente faz uma ruptura, corta uma relação muito importante para a criança e aquilo pode ser traumático. Para a criança pode ser muito sofrido se você para de uma hora para outra, se você engana a criança, né? Que seja com... Eu não quero nem citar aqui, mas vocês sabem que tem várias diquinhas que rolam pela internet e são todas muito violentas com a criança. Porque a criança passa a entender que ou ela machucou o peito, que é uma coisa que, poxa, ela gosta tanto, de repente ela machucou, ou que, né, que tá ferido, ou que de repente estragou. Não sei, me traz uma conotação um pouco triste. E pra mãe, o desmame abrupto também é sofrido porque a demanda não é justa. Lembra que o peito, ele vai produzindo leite ao longo que a criança vai demandando mamadas, né? Então assim, se a criança mama muito, você produz muito leite. À medida que ela vai mamando menos, o peito vai regulando. Então se você consegue ir diminuindo as mamadas aos poucos, o seu corpo vai regulando a produção. Um desmame abrupto, ele vai continuar produzindo todas aquelas mamadas e de repente não vai ter uma criança para mamar. Então vai empedrar, você pode ter muita dor, ter mastite, ter alguns problemas mesmo, muito desagradáveis com o desmame abrupto. Então eu vou fazer um resuminho bem rapidinho para vocês e contar como é que foi nos finalmente esse desmame que deu certo. Amamentar para mim foi assim extremamente importante, né? Eu sempre soube que era importante, eu sempre quis amamentar, mas pessoalmente foi muito importante porque quando o meu parto domiciliar virou uma cesárea, eu me apeguei à amamentação como uma forma de autocura. E a minha filha mamou até os 6 meses exclusivamente no peito, sem chá, sem água, sem nada. E aí começamos a introdução alimentar, sempre oferecendo peito, em livre demanda ainda, até 1 ano. Até 1 ano o leite ainda é a principal fonte de alimento da criança. E ela foi comendo, foi aprendendo a conhecer os alimentos, foi tudo dando muito certo. Eu fiz livre demanda até 1 ano e meio. Eu acho que isso foi um pouco de um erro meu,
porque depois quando eu comecei a tentar regular, eu senti que já estava um pouco tarde demais. Eu não tô dizendo não tô falando sobre desmamar a criança há 1 ano, né? A criança, ela ainda tem muitos ganhos nutricionais e afetivos ao amamentar até 2 anos, inclusive a recomendação da OMS. É bom, é melhor do que qualquer leite em pó que exista. E aí lá pelo 1 ano e meio dela, eu comecei a ficar um pouco de saco cheio, um pouco cansada, porque era aquela mamação toda hora, assim, no ônibus, na rua, no consultório médico, na casa das pessoas, assim, nunca me incomodei de amamentar em público, né? Amamentar não é erótico, é uma coisa super natural, você está alimentando o seu filho. Acho que a gente não tem que ter vergonha disso. Mas estava me incomodando porque era assim, toda hora, era uma bicadinha. Eu me sentia um cafezinho self-service, assim. Não tinha aquela coisa de mamou, tá satisfeita e parou. Não, ela vinha, puxava minha blusa, mamava um pouquinho, dali 1 hora fazia um lanche, aí dali a pouco queria mamar de novo, eu tava tentando trabalhar, ela vinha. Tava sendo muito irritante, assim, toda hora, e eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso pra começar a regular um pouquinho isso. A partir de 1 ano, a gente já pode, aos poucos, começar a mostrar pra criança que o mamar tem hora, né? Eu demorei um pouco pra ter essa sacada. Começou a escola com 1 ano e meio, era só meio período, e quando eu ia buscar ela na hora do almoço, era assim, me via e queria mamar imediatamente. No início eu permiti, porque, poxa, tá vindo de uma mudança na vida dela, né? Passou por uma adaptação à escola. Então eu entendi que ela estava com saudade de mim, que ela precisava do peito para se confortar. Então eu amamentava às vezes sentada na calçada, em frente à escola, quando eu ia buscar ela de ônibus, ou amamentava dentro do carro, antes de poder chegar em casa. Com o tempo eu percebi que eu conseguia ir conversando com ela, assim, no sentido de, filha, vamos esperar chegar em casa. Então eu comecei a colocar pequenos limites, fazer pequenas mudanças, assim, não foi uma coisa de 1 hora para outra. Eu tive que ter muita persistência, porque é um hábito também, né? Eu ficava lá na escola e ela queria muito mamar. E aí eu ia conversando que ela ia mamar quando chegasse em casa, e às vezes ela ficava furiosa, ela chorava, ela brigava comigo. E eu fui tentando estratégias, né? Eu comecei a levar água pra ela, porque às vezes era sede, né? Meio-dia, tá calor. Aí eu dava uma aguinha no carro, eu comecei a levar suco, comecei a apelar pra tudo. Mas eu apelei. Eu confesso que eu comecei a dar suco de maçã, dar iogurte, eu comecei a dar qualquer coisa que ela aceitasse, porque eu queria quebrar aquele hábito de mamar assim que eu fosse buscar ela. O que acontecia é que imediatamente que eu colocava o pé em casa, ela falava mamar. E aí não tinha jeito, eu largava minha bolsa, sentava no sofá e ela vinha pra cima de mim. E foi assim que começou o desmame, foi com essa regulação da amamentação. E aí eu fui tentando decidir quando que eu ia amamentar ela. Foi mais intuitivo, foi mais tentativa e erro, como eu disse, não tem uma fórmula. Eu fui tentando oferecer alternativas, então ela vinha mamar, ou vinha pedir pra mamar, e eu falava, você tá com sede? Vamos tomar isso aqui. Quer um suquinho de... Eu meio que fui viciando ela em alguns sabores de suco, né? Eu fui oferecendo outras coisas, às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes ela vinha mamar, eu distraía com, vamos brincar de alguma coisa, olha isso aqui, vamos pegar esse brinquedo. Ou fazia uma cosquinha nela, dava uns beijos na barriga, eu levantava, pegava ela no colo. Eu sempre tinha que parar o que eu estava fazendo para dar atenção para ela, claro. Era qualquer coisa que me ajudasse a não amamentar naquela hora. Porque às vezes a criança está querendo mamar porque ela quer sua atenção e ela conhece aquela forma de atenção é boa para ela. Então ela meio que pede pra mamar porque ela quer ficar no seu colo, quer ficar em contato com você. E às vezes ela tá com fome, às vezes ela tá com sede, às vezes ela tá entediada. Então eu fui tentando descobrir o que era cada momento. E claro que tinha alguns momentos que eu dava o peito e tudo bem. Mas com isso a gente foi aos poucos fazendo esse exercício de colocar o não, de aprender de ensinar ela a se frustrar um pouquinho, que nem sempre ela ia ter o que ela estava pedindo. E eu fui aos poucos tentando tornar isso mais natural. E aí quando ela tinha lá pelos 20 meses, eu comecei a cogitar muito seriamente o desmame noturno. 1 ano e 8 meses, eu já estava dormindo mal desde que ela nasceu. Ela tinha melhorado o sono, assim, depois de 1 ano ela começou a acordar 1 ou 2 vezes durante a noite. Tava um pouco mais tranquilo, mas eu já estava muito de saco cheio de levantar para amamentar. Alguma coisa dentro de mim estava mudando.
E teve alguns momentos, não sei se foi das gripes que pega na escola, assim que entra, teve alguns momentos que parecia que ela tinha voltado a ser um bebezinho, que ela acordava toda hora, cada 2 horas, e eu tava assim, chegando no meu limite. E eu comecei a pesquisar muito sobre o desmame noturno, eu conto aqui no outro vídeo como é que foi. E tinha uma outra coisa que estava me irritando muito, é que ela começou com troca-troca de peitos, foi um pouco antes, que mama um pouquinho em um, mama um pouquinho outro, mama um pouquinho um, mama um pouquinho outro. E a gente amamentando deitada na cama, você acaba ficando toda torta, assim, aí as costas doem, o pescoço dói, porque você acaba se virando na cama. Então eu passei um tempão tentando aquela técnica de soltar com a ponta do dedinho, o mamilo da boca, pra ir ensinando a criança a não associar dormir com o peito na boca, amamentar e relaxar sem o peito na boca, né? Não deu muito certo por aqui, mas eu fui tentando. E aí quando ela fez 1 ano e 10 meses, eu comecei a ter episódios de perturbação na amamentação, que você fica extremamente angustiada, irritada de amamentar, é um estado psicológico assim bem angustiante, eu também conto em outro vídeo. E aí eu falei, não, eu preciso dar um basta nisso. Como eu não estava conseguindo recusar o peito à noite, eu fui tentar regular mais ainda o peito de dia, e aí eu decidi que eu não ia mais amamentar de dia. Quando ela fez 2 anos, eu falei, agora vai ser mamar só pra dormir. E aí todas aquelas tentativas de saída que eu tentava, né, de oferecer uma comida, um suco, uma brincadeira, distrair ela, mudar o foco da atenção, eu fui fazendo mais isso. E claro que teve momentos de simplesmente dizer não e ela chorar e ela ficar braba. Eu acolhi o choro dela, falava, filha, agora não vai ser mais assim, a gente pode fazer tal coisa. Eu falava que não estava na hora de mamar e às vezes ela ficava muito furiosa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que eu precisava dizer esse sim para mim. E ao dizer não para ela, eu estava também ensinando ela que ela também pode ter um limite. E eu estava chegando no meu limite. Porque às vezes a gente aprende a se auto-sacrificar demais. Então eu refleti comigo mesma que ao dizer sim para mim e dizer não para minha filha, eu também estava permitindo que ela aprendesse que ela também pode dizer não. Eu queria passar isso para ela. Então eu estava me respeitando e com isso eu estava também ensinando ela. Mas não foi fácil e teve momentos de muito desespero. Eu apelei para iogurte, que era uma coisa assim que naquela sua maternidade dela você fala, eu nunca vou dar tal coisa. Eu apelei para tudo que vocês imaginam. Eu apelei para leite com Toddy, aqui confessando para todo mundo, que também é daquelas coisas que eu falei, não, imagina que eu não vou dar leite com Toddy para minha filha, cheio de açúcar, leite de vaca, cria umidade interna, faz mal. Não, eu tava num momento assim que qualquer coisa, desde que ela não queira mamar. Eu tava chegando no meu limite mesmo, eu já tinha chegado, eu já tava assim, eu precisava de qualquer coisa que funcionasse e que não fosse um desmame abrupto. Então eu comecei a tentar de tudo, substituições, mas depois de alguns dias nessas negativas durante o dia e substituições, ela aceitou, ela entendeu que não ia ter mais mamar de dia e ela parou de pedir e foi assim, nossa, deu certo, ela não pede mais para mamar durante o dia. Com isso, aquela perturbação da amamentação, aquele sentimento de angústia que eu tinha foi embora. E aí eu consegui até amamentar 1 ou 2 vezes durante a madrugada, com cansaço, mas sem aquela angústia que eu estava sentindo. Porque de dia eu já não era mais um cafezinho self-service. Não era aquelas bicadinhas constantes e eu conseguia interagir com ela de outra forma, consolar ela de outra forma, né, e oferecer outras coisas para ela. E aí já fazia 2 meses que ela não mamava durante o dia, nadinha, nem pedia, nem lembrava que existia. E aí eu decidi que ia fazer o desmame da madrugada. Eu não estava pensando em desmamar totalmente, eu só queria parar de acordar de madrugada. Eu entendi que ela já tinha 2 anos e 2 meses, ela já tinha condições de dormir sozinha, de dormir a noite toda, ela não precisava mais daquele peito à noite. E ela já dormia na escola de outras formas, ela cochilava na casa da avó à tarde de outras formas. Eu sabia que ela conseguia dormir de outras formas, né? Não era assim, só peito. Então eu tentei o desmame noturno, eu não vou repetir aqui porque eu já contei, mas foi horrível, foi desesperador, teve muito choro, teve muita angústia, teve horas a fio acordada de madrugada por 2 noites seguidas. Eu basicamente virei 50 horas sem dormir, quase. E ela não aceitou numa boa, foi assim, diferente de vários relatos que eu li, ela não ficou bem.
Ela não aceitou, não teve consolo, conversa que resolvesse. Assim, eu não deixei ela chorando sozinha. Me fiz presente ali o tempo todo, mas foi péssimo. Não deu certo. No terceiro dia de tentativa de desmame noturno, o desespero foi muito grande. Eu voltei atrás, eu chorei, foi terrível. E ela voltou a mamar. Eu forcei uma situação para ela que ela não estava pronta. E aí ela regrediu. Em que sentido que eu tô falando? Aquele desmame diurno que eu tinha feito, que já estava há mais de 2 meses dando certinho, ela voltou a pedir para mamar durante o dia. Acho que ela ficou com tanto medo de perder o peito, que ela entrou em pânico e ela voltou a pedir ao longo do dia, voltou a pedir ao voltar da escola, voltou a acordar mais ainda de madrugada. Foi assim, um fiasco o desmame noturno. E ela já tinha 2 anos e 3 meses e eu estava muito cansada. Eu queria deixar bem claro aqui uma coisa, que não existe idade certa para desmamar. Eu decidi que eu queria desmamar porque eu senti que era o meu momento, mas algumas mães amamentam até 3 anos e até 4 anos e não tem nada de errado nisso, né? Não tem. O que aconteceu? Depois desse período de regressão a gente passou um mês, não vai e não vai de novo, voltou um pouco aquela angústia toda. E um belo dia, um mês depois da tentativa de desmame noturno fracassada, ela passou a dormir a noite toda. Um mês depois, assim, eu não fiz nada. Um dia ela dormiu, no outro dia ela dormiu, e aí ela continuou dormindo nos outros dias, como se tivesse caído uma ficha, como se ela tivesse se sentido finalmente pronta. E aí foi a era de ouro, né? Porque eu voltei a regular a mamada diurna, comecei a tirar de novo, porque eu senti que ela já estava mais tranquila, e eu só amamentava para ela dormir e quando ela acordava de manhãzinha, 6 da manhã. Então eu passei a dormir 5, 6 horas seguidas. Para uma mãe que não dorme há mais de 2 anos, vocês sabem que 6 horas seguidas é um paraíso. Quando ela tinha 2 anos e 5 meses, a gente tirou uma viagem de férias e com a mudança de ambiente, com o calor das férias e tal, ela se fixou no peito e ela pedia para mamar toda hora. Ela me via, ela queria mamar. Queria mamar toda hora. Então, quando a gente voltou de férias, voltou um grude de novo. Vocês podem perceber, ó, teve altos e baixos. O desmame não é uma ruptura, né? É um processo. É uma coisa realmente muito gradual. Com isso também eu senti que a minha produção de leite foi diminuindo, né? Eu já senti o meu peito mais murcho desde 1 ano de idade, tá? Peito murcho não é sinal de pouco leite, porque 80% do leite é produzido durante a mamada, mas eu comecei a sentir mudanças na produção mesmo. Eu sentia que ela precisava de um pouco mais de esforço para começar a realmente mamar. E aí teve um dia fatídico que foi o dia que eu bati um martelo interno. Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero desmamar por isso, por aquilo, eu quero desmamar porque eu tô cansada, eu quero desmamar porque eu quero dormir melhor, eu quero desmamar diversos motivos, né? Fazer a criança comer melhor não é um bom motivo, não, isso não tem nada a ver, mas a gente cria motivos para desmamar, mas às vezes lá dentro, lá no nosso interior, assim, lá no nosso inconsciente, a gente ainda não decidiu o que queria, a gente não bateu o martelo. Eu acho que por isso tantas vezes eu não consegui, porque eu não fui 100% nessa decisão. E aí um dia, voltando dessas férias, né, com uma mamação constante ainda durante o dia, porque ela não estava mais indo para a escola, e aí eu tentava colocar ela para soneca depois do almoço, né, a soneca diurna, e eu não conseguia fazer ela dormir. E ela só queria dormir mamando, e ela mamava e não me soltava. Então eu tava assim, eu passava o dia inteiro com ela não tava indo à escola, e na única horinha ali que eu tinha da soneca dela, que às vezes eu precisava para responder e-mail, para fazer outras coisas, ela não me soltava. Ela cerrava os dentes no mamilo e eu tentava sair. Cada vez que eu tentava levantar, ela acordava, chorava, se debatia e me puxava de novo. Então, eu contei algumas vezes que eu tentei levantar umas 9 vezes. Eu levei 1h30 tentando levantar, nesse vai e não vai, acabei ficando presa na cama com ela. E a gente começa a se sentir um pouco refém dessa situação. Então, um dia eu tava extremamente exausta, eu tinha um monte de coisa atrasada a fazer e ela foi dormir e eu não consegui sair. Porque ela ficou mamando e cochilou mamando e não me soltava e não deixava eu ir sem acordar. Então eu fiquei muito angustiada e eu comecei a chorar. E eu amamentei chorando, ela viu.
eu vi que ela ficou um pouco sentida, ela sentiu aquela situação tensa, e aí eu bati um martelo e falei, eu não vou mais amamentar assim, eu não vou amamentar sem querer. E aí eu decidi que ela não ia mais tirar a soneca diurna se fosse mamando. Que ela fosse, eu podia balançar ela na rede, eu podia levar ela para passear, eu podia até manter ela em claro, mas eu decidi e eu não ia mais amamentar durante o dia. E aí ficava só antes de dormir e ao acordar. Eu tava com aquela sensação de que não ia acontecer nunca o desmame total. Porque eu não via esperança, eu não via saída. Eu não via um modo de fazer ela aceitar que o peito ia acabar. Até que um dia eu fiquei muito doente e eu fui parar no hospital. E meu marido foi comigo pro hospital e ela dormiu na minha sogra. Foi a primeira vez que ela dormiu na casa da avó. E ela dormiu sem mamar, e ela dormiu a noite toda, e sob um precedente, e ela passou a dormir na minha mãe ou na minha sogra uma vez por semana. Ela começou a dormir melhor, e eu acho que ela se deu conta ela mesma que ela não precisava de mim para dormir bem. Em casa foi ficando muito mais fácil fazer ela dormir. Ela sempre acordava lá pelas 6 da manhã e vinha para minha cama, levantava lá pelas 7, então eu ficava de 6 às 7 com ela na cama. E ela ficava mamando. Nisso eu não conseguia voltar a dormir, porque ela começou a ficar mais agitada, assim, ela ficava trocando mais frequentemente ainda de seio. E eu comecei a sentir ela sugando muito forte, começou a me dar tipo uma sensação de assadura, de ardência, começou a me machucar. E aí um dia, de manhã, nessa mamação, eu senti que não tinha leite saindo. Eu senti que não era mais aquela coisa assim, o peito é murcho, mas tá produzindo. Ainda estava produzindo, tanto que ficou por algum tempo, mas não sei, eu senti que não estava mais saindo direito, sabe? Tava me machucando, tava uma sensação de seco. E aí eu acordei aquele dia, ela ia dormir na noite seguinte na avó, e eu pensei, vou desmamar. E foi assim que a gente desmamou 4 semanas atrás. Não teve um grande motivo, assim, simplesmente me ocorreu. E aí vocês me perguntam, tá, Laia, mas e aí como é que foi de fato a parte do desmame, né? Como que você fez?